Oi, bem-vindo ao canal Otaku BR. E hoje eu vou falar sobre a história dos Uchihas. Para começar, eu vou falar sobre a primeira parte do que levou Itachi a ter matado o seu clã inteiro, né? Primeiro é que o Itachi era um personagem muito bom e ele amava seu irmão. Ele gostava tanto do seu irmão, era muito bonita a história do amor que Itachi sentia por o seu irmão, de amá-lo, né, e protegê-lo. Então Itachi era um ninja muito esforçado, um dos melhores ninjas, né, que fazia parte da Anbu, né. E ele fazia várias missões, ele era um prodígio do clã Uchiha, né? Ele era incrível. Itachi Uchiha era considerado um dos melhores. E quem era o mestre do Itachi? Era o Shisui, o seu melhor amigo Shisui. Na Anbu, o Itachi conheceu Kakashi na Anbu, né? Os dois também eram amigos. Mas o seu melhor amigo era Shisui. Shisui era um personagem também muito na dele, e ele simplesmente, o plano dele era botar todo mundo em um Tsukuyomi, em um Kono Tsukuyomi era um outro Genjutsu, né? Ele era botar todo mundo nesse genjutsu, né, poderosíssimo, né. Então ele era botar todo mundo nesse genjutsu do Shisui, né. Kono Tokusayami era um genjutsu poderosíssimo, né. Então para evitar, né, que os Uchihas se rebeliar. Então o Itachi era um personagem que era muito próximo do Shisui, né? Ele era mestre, o Shisui era mestre do Itachi. O Itachi sempre foi uma pessoa boa, né? E aí ele teve que fazer aquilo, né? Depois eu vou contar sobre o massacre. Mas eu vou falar primeiro as coisas que aconteceram. Então, o Itachi, a sua relação com seus pais era boa, né? Sua mãe, seu pai. Então ele era um orgulho para o seu pai por ser diferente, né? Ele era um orgulho por ser diferente. Ele era uma pessoa boa, né? E simplesmente bom em tudo que fazia, né? E ainda o pai do Itachi teve uma conversa com o Itachi, falou assim: proteja o Sasuke, né? Aí o Itachi falou sim, né? Que ia proteger o Sasuke, né? Para proteger o seu irmão, que era pequeno, né? E aí os dois tinham uma relação muito bonita e gostavam muito do Sasuke, né? Aliás, gosta, né, do Sasuke, morreu, né? Gostando. Isso é outro lá na frente. Eu vou contar na frente. Então, ele gostava muito do Sasuke, né? Era o irmãozinho dele, querido, né? Então, a relação era essa. Então, Itachi, ele, de muito pequeno, que ele era considerado prodígio, né? Era muito mesmo habilidoso, né? Nas shurikens, em tudo, né? Ele era bom. Só que depois ele teve um trauma, né? De simplesmente um homem tentou atacar ele e depois morreu, né? Então foi esse trauma um primeiro trauma do Itachi, né? Depois, então quando ele era criança, então ele começou a ter. Então o Denzo tentou fazer o quê? Impedir o Shisui, né? Por causa do Shisui, ele tinha um olho especial que demora 100 anos para aparecer. Por isso que ele era um dos Uchihas mais poderosos, o Shisui. Ele tinha o olho especial do Sharingan, né?
Então era um olho especial. E aí o Denzo, o que acontece? Ele simplesmente perseguiu o Shisui, né? E aí o que aconteceu? Tirou um dos olhos do Shisui. Shisui fugiu e chegou perto do Itachi e falou, entregou o olho dele e depois se suicidou numa rocha, caiu. E isso fez o quê? Que o Itachi atingisse o seu Mangekyo Sharingan. Com a emoção foi tão grande que ele ativou seu Mangekyo Sharingan. Esse foi um trauma de perder seu melhor amigo. E confiou pro Itachi botar todo mundo no tal Genjutsu, né? Que ia deixar os Uchihas todos nesse Genjutsu poderosíssimo. Era essa missão do Shisui, né? E aí, o que acontece? O Itachi, ele teve esse trauma de perder seu melhor amigo na sua frente, né? Foi uma cena muito triste, né? Esse foi um dos primeiros traumas. Só que aí que tá, veio uma coisa chamada rebelião dos Uchihas, né? E aí o que acontece? Para impedir isso, aí teve que fazer o quê? Né? Aí eu vou contar essa parte, né? Então eu vou falar sobre um massacre, né? O massacre dos Uchiha. Massacre dos Uchihas. Anos mais tarde, depois do ataque da Kurama em Konoha, Konoha começou a suspeitar que os Uchihas estavam por trás do ataque, por causa da sua capacidade de controlar a Nove Caudas. Com seu Sharingan, Tobi afirma que o clã foi forçado a viver em um canto da aldeia, banido do resto da comunidade e colocado sob vigilância pesada. E isso deu origem à discriminação com o clã, e os Uchihas interpretaram isso como uma confirmação do que o Madara havia advertido os anos atrás, e começaram a planejar derrubar a vila. Itachi discordou do golpe de estado e informou a liderança de Konoha do que os Uchihas estavam fazendo. Shisui Uchiha tinha que tinha sido dito para manter os olhos em seu melhor amigo, Itachi, também discordou do plano do clã e se juntou a Itachi em sua missão de colocar fim a isso. Ele tentou utilizar a capacidade do seu Mangekyo Sharingan, Koto Amaxi Tsukiyami, para detê-los. Mas, mais uma vez, Denzo, determinado em proteger a vila da única maneira que ele havia era possível roubar o olho direito de Shisui, pois isso, Shisui e Itachi se reuniram tristes, já que eles não conseguiram parar o clã. Shisui deu a Itachi o seu olho esquerdo antes que Denzo tentasse pegá-lo, também dizendo-lhe para proteger a vila e o nome dos Uchihas, terceiro Hokage. Hiruzen Sarutobi, que havia discordado sobre o tratamento que os Uchihas estavam recebendo, tentou negociar com uma solução mais pacífica, mas como o tempo passou, a estratégia parecia estar ficando cada vez mais inútil. Denzo tomou o assunto
em suas próprias mãos e induziu Itachi para cometer o genocídio, com a ameaça e ação de seu clã, criando mais crianças de guerra inocente como seu irmão mais novo, tornando-se uma vítima. Então, isso foi a parte sobre o massacre, né? Então, esse foi o tal do massacre. Então, Itachi pegou e aceitou essa missão, né? Da Anbu e entrou num acordo com o terceiro Hokage. Falou: proteja o Sasuke, né? Que ele ia resolver esse problema do golpe de Estado, que paparão a guerra. Então, o que ele fez? Assassinou todo o seu clã e matou criança, matou mulher, matou as famílias todinhas. Então, ele acabou com todo o seu clã, deixando apenas seu irmão mais novo, seu irmão, né? Único, seu irmão novo. E matou os pais também, matou até os pais, né? Matou todo o seu clã, acabou com o seu clã, né? Um ninja traidor, ele traiu o clã, matando todo o seu clã. E aí acontece, sem dó e piedade, porque ele aceitou essa missão porque era para parar uma guerra. Ele não pensou nas pessoas, né? Ele pensou em parar uma guerra. Era uma missão, né? Então ele foi rápido no que ele fez, ele matou todo mundo. Isso aconteceu. Só que tem a parte, né? Que ele entrou em acordo com o terceiro Hokage. Então, aí o Sasuke foi para Konoha, né? O Sasuke foi para Konoha. E o Itachi, antes de olhar para o seu irmão, que ele chorou bastante, ele lançou um genjutsu no seu irmão para ver seus pais mortos, para um dia ele crescer e se vingar, né? Que o Sasuke nunca ia perdoar o Itachi. Não tinha já jeito. Então, para se vingar e assim tornar possível a sua vingança, né? Isso aconteceu. Então, o Itachi fez todo esse massacre, né? Sem coração, né? E ele aceitou essa missão. Mas ele não queria ferir. Ele queria que fosse um Tsukuyomi. Ele queria que fosse aquilo ali, não fosse real. Ele queria, mas foi o jeito de ele ter fazido aquilo. Matar todo o seu clã, né? Então, isso foi um pouco da história do Itachi, dos Uchihas, né? Então esse foi o vídeo.